Oi, gente, trouxe para vocês agora o Kit Bosque, mais um lançamento da Lamuca Atelier, mais uma criação minha. Eu já tinha trazido o Kit Safari, o Kit Fazendinha, e muitas pessoas estavam me pedindo bichinhos que não faziam parte, né? Não combinava com aquele tema, que foi principalmente o coelho e a raposa. Então eu achei que super combinava, né, eles no Kit Bosque. E então eu resolvi criar os outros também, não só esses dois que eram o que estavam mais me pedindo, para que vocês tivessem mais opções para mostrar para o cliente de vocês e que vocês pudessem utilizar eles de formas mais variadas, né, do que somente dois bichinhos. Então, assim, o carro-chefe aqui é o Mobile. Aqui não tem conversa, o Mobile ganha disparado. Então, eu coloquei 6 bichinhos da mesma forma que eu fiz nos outros, embora o mobile, né, atenda até 5 bichinhos, para vocês poderem variar. Ah, cliente não quer esse, tem esse outro. Então, vocês conseguem formar 5 ali mais facilmente. Mas nada impede que vocês utilizem eles no porta-maternidade. Inclusive, eu tenho recebido várias fotos, né? O pessoal me marca dos portas de maternidade que estão usando os meus bichinhos. Gente, criatividade tá a todo vapor, porque eu tô recebendo cada foto linda que dá gosto de ver. Então, assim, porta de maternidade, nicho, prateleira, como lembrancinha, como chaveiro, gente, as possibilidades são imensas. Então, assim, vender eles individualmente, porque a gente sabe que às vezes o pessoal não tá podendo, né, investir muito no presente, mas quer dar um amigurumi, então fica uma opção mais viável, né? E consegue presentear de forma linda e encantar o coração de quem recebe com toda certeza. Então, assim, a única coisa que se vocês utilizarem eles nos móveis, vocês vão precisar usar, se usar o esquilo na composição, se for os outros não, pode brincar com os lugares, as posições, mas se usar o esquilo, ele precisa ser no centro, ele não pode ser nas laterais, tá? Nas varetas laterais, por conta desse rabão dele aqui, porque ele acaba ficando com um peso maior do que os outros, então ele precisa ser usado no meio, tá? Porque o meio não interfere no peso das varetas e ela vai ficar retinha. Então, coloque ele no meio que não tem erro, tá bom? No resto, pode brincar. Nas outras 4 posições, pode brincar tranquilamente. Então, eu tenho, ó, a raposa. Deixa eu mostrar já do lado de trás, ó. Tem o rabinho dela, ó, bem bonitinho. Eu tenho o ursinho, também tem o rabicozinho dele aqui. Eu tenho o coelho, ó que fofo, olha isso. Gente, coelhinho, eu fiz um pompom aqui no rabo dele, que ficou a coisa mais fofa. Eu utilizei uma régua de cabelo de boneca, né, de medir cabelo para boneca. Mas vocês podem utilizar o que tiver aí na mão, tá? Eu até escrevi isso lá na receita. Eu coloquei como opção, você pode usar um garfo, né, um garfo de cozinha mesmo, enrolar no garfo, passar um fio no meio, dedo, seu próprio dedo, né? 2 dedinhos aqui, ó, você faz um pompom lindo. Aqueles kit faz pompom. Por que que eu não usei o kit? Eu tenho o kit também. Por que que eu não usei o kit? Porque o menorzinho deles, eu achei que ficou grande ainda. Então, eu ia ter que cortar muito. Então, eu fiz com a régua, que aí eu coloquei o tamanho que eu queria, né? Esse aqui eu deixei ele com 3 centímetros e deu super certo, tá? Então fica bem tranquilo, mas eu coloquei lá no PDF direitinho para vocês como que faz, tá? Depois a gente tem o guaxinim, ó, rabinho dele. O pessoal me mandou mensagem, né? Conforme eu fui postando as fotos, o pessoal me mandou: Ah, Débora, você não faz com fio conduzido? Não, gente, para essas propostas de receita em PDF, eu não faço o fio conduzido, pelo menos para esse tipo de trabalho. Por quê? Primeiro, porque eu gosto do relevo de trabalhar, de colocar a peça por cima. Eu acho que fica um trabalho muito legal, tá? Eu gosto desse efeito que dá, colocar ele por cima, tá? E outra, fio conduzido. Fio conduzido, gente, não é para todo mundo fazer. Não é todo mundo que se dá bem com esse tipo de trabalho. Não é todo trabalho de fio conduzido que fica bonito, tá? A gente vê muito fio conduzido por aí que a gente vê o fio de trás parecendo, e isso acaba com o material, acaba com o seu acabamento, né? Acaba com o acabamento é ótimo, né? Mas acaba com o acabamento, né? Você perde qualidade no seu trabalho se não for um fio conduzido muito bem feito, tá? Então, para eu poder atingir o maior público, por exemplo, as pessoas que estão começando no amigurumi, então essa proposta é melhor, porque o fio conduzido precisa de muita prática,
nos amigurumis, e para quem está começando, se eu trouxer essa proposta, vai acabar trazendo uma certa frustração. Então, eu não quis trazer. Eu trabalhei sim com um pouquinho de fio conduzido somente aqui no focinho dele, porque são 2 pontinhos, né? 2 carreirinhas só e 2 pontinhos em cada uma. Então, eu nem conduzi os 2 fios, eu conduzi somente o fio clarinho. O cinza eu não conduzi, eu deixei ele solto e puxei ele de volta aqui na hora de usar, porque era só 2 pontinhos de distância, tá bom? Então, somente por isso, nada contra fio conduzido, às vezes eu faço também, mas precisa ter um domínio muito bom da técnica para ficar um trabalho bonito, ok? Então, por isso que eu não trago nos meus PDFs, assim eu consigo atender mais pessoas, mais artesãs, ok? Aqui, o esquilinho, ó, mostrei pra vocês o rabinho. Não tinha como fazer ele diferente, gente, porque ele tem um rabão mesmo, então não dava pra ficar com o mesmo peso dos outros. Ele é lindão assim mesmo, rabudo, lindão, a gente ama, tá tudo certo. Só coloca ele no meio do móvel, tá? Então, ó, também não trabalhei com fio conduzido, sobrepus a peça e eu gosto assim, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem vários nomes para ele, né, gente? Rena, veado, cervo. Eu chamei ele de cervo no PDF, mas, gente, dá o nome que vocês quiserem que a fofura vai ficar a mesma, ok? Então, ó, ficou bem fofinho também, fiz os detalhezinhos deles aqui, né? Até eu coloquei lá no PDF para vocês que esses detalhezinhos eu fiz depois que eu costurei a peça. Por quê? Porque aí eu já uso essa aqui para fixar um pouquinho mais na peça de baixo. Então, eu fiz depois, mas vocês podem bordar antes de prender a peça aqui, tá bom? Eu coloquei lá um detalhezinho também que eu faço aqui antes de costurar, mas eu escrevi lá para vocês na receita, tá? Essa aqui eu já mostrei para vocês. Vamos falar dos materiais? Vou colocar eles aqui, mas ele vai ficar na frente dos outros, ó. Mas tudo bem. Vamos lá. Material, eu usei o fio amigurumi normal, ok? Que eu gosto da composição, da opção de cores que eles têm, e eu gosto dessa metragem. 254 metros, você faz bichinho pra caramba, tá? Então, eu gosto de trabalhar com esse tradicional, mas vocês usam o material que vocês preferirem, o material que vocês tiverem aí. Olhinhos. Eu usei olhinhos de 10 milímetros, né? 1 centímetro, mas também fique livre para usar o material que vocês tiverem aí. Eu só tenho olhinho de 8, usa o de 8. Eu só tenho de 9, só tenho de 12, gente, né? Muito grande, eles são pequenininhos, não vai ficar tão legal, mas de repente você aumentar um pouquinho só, não vai ficar feio não, tá? Agulha, eu usei de 2,5, tá? Essa é da Tulip. A gente sabe que tem diferença mesmo de 2,5 de uma marca para 2,5 da outra. A gente sabe que dá diferença e dá diferença no trabalho, tá? Mas em tese, este material, agulha de 2,5 e a tensão do meu ponto, eles ficaram de 11 a 15 centímetros. Nos outros dois PDFs, né, Fazendinha e Safari, ficaram de 11 a 14. Esse ficou 15 por conta desse orelhudo aqui, ó. Não tem como, né? Esse fofão aqui tem uma orelhinha maior. Então, ficou com 1 centímetro a mais. Em uma, né? Porque a outra, ó, eu dei uma dobradinha aqui, ó. Pra ela, né, fazer um charme. Só um charminho mesmo, tá? Então, por conta desse orelhudo aqui, que ganhou 1 centímetro a mais nesse padrão, tá bom? Então, era isso, gente. Vou tirar ele daqui pra vocês verem todos, ó. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui, dessa nova criação da Lamuca. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, só me chamar que eu tô sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijinho, gente!